Sexta aula já aqui para vocês, hein? E eu gostaria de saber quem que já assistiu as 5 aulas que foram publicadas. Deixa aqui nos comentários para mim. Hoje é domingo, 10 de agosto de 2025, Dia dos Pais, e a gente está como? Trabalhando para você. Então eu mereço pelo menos um comentário aqui embaixo, um feedback de vocês, porque eu estou aqui trabalhando no dia que vocês estão aí fazendo um churrasquinho, estão curtindo a vida. Agora são 12:04, tá? Deixa o seu comentário aqui para compensar para mim. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar frases novas e fazer também revisão, tá bom? Como eu disse para vocês, hoje é a nossa sexta aula aqui, né? Então, continua sendo a unidade 1, mas é a sexta aula e é a última aula dessa unidade que fala sobre você. Depois nós vamos ter o conteúdo sobre família, tá? Mas nesse inteirinho aí também nós vamos trabalhar algumas estruturas importantes e números, tá? Que eu vou trazer nas próximas aulas antes da gente entrar para o próximo roteiro. Então, eu deixei uma frase muito especial para a gente encerrar aqui essa unidade 1 que fala sobre vocês, e também já vou puxar um gancho aí para a área profissional ou escolar de vocês com essa frase, tá bom? Vamos ver então qual foi a frase que eu separei aqui para vocês. Deixa eu colocar o slide em tela grande. Então, como eu disse, é a unidade 1, aula 6. A frase que nós temos é essa daqui. Vou pegar um mouse luminoso aqui para a gente trabalhar na tela. E nós temos então aqui, that's a small glimpse into me. That's a small glimpse into me. That's a small glimpse into me. Essa é uma pequena visão, um pequeno resumo sobre mim. Por que que eu disse que eu vou aproveitar essa frase aqui para puxar um gancho para vocês para a área profissional? Na primeira aula, quem acompanhou a primeira aula pôde perceber que eu deixei lá também para vocês uma frase que era Let me share a few things about me. E eu disse assim para vocês, que são frases introdutórias para você introduzir o assunto, tá? Então, seja para falar sobre você, ou seja para falar sobre alguma questão profissional ou escolar, ou qualquer outra apresentação que você tenha que fazer, você precisa de uma frase introdutória e de uma frase de fechamento, certo? Deixa eu dar uma baixadinha aqui na escrita do slide, porque eu acho que a minha câmera vai ficar bem em cima para vocês aqui. Então, veja, essa frase é a frase de conclusão da sua apresentação, tá? Da apresentação aqui, no caso, o tema é falar sobre você, né? Por isso que tem o me ali. Só que se eu trocar isso daqui por outros vocabulários, eu posso utilizar essa frase para concluir diversos outros tipos de apresentação, tá? Apresentação de trabalho, apresentação de escola ou apresentação de qualquer outro lugar que eu estiver fazendo. Então, that's a small glimpse into me, eu troco o me por uma outra palavra. E aí, ó, eu trouxe até alguns exemplos aqui para vocês. Se você quer falar assim, olha, essa é uma pequena visão, um pequeno resumo sobre a minha experiência de trabalho. Vamos supor que você estivesse fazendo uma apresentação sobre a sua experiência de trabalho, então você usaria essa frase para você concluir. E ali onde estava o me no slide anterior, você vai dizer work experience. Então, that's a small glimpse into my work experience. That's a small glimpse into my professional journey, minha trajetória profissional. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui que você pode ir mudando, tá? E aí você vai colocando essa mesma estrutura em contextos diferentes, tá? O que que eu quero com isso? Fazer com que você entenda que quando você vai começar uma apresentação em inglês, você precisa de uma frase introdutória, como Let me share a few things about, tananã, ou quando você vai encerrar essa apresentação em inglês, você também precisa de uma frase introdutória, uma frase de conclusão, perdão. Como que eu pensei em trazer isso já desde o primeiro livro para vocês? Porque como meus alunos fazem a apresentação pessoal deles, o que acontecia? Chegava no final do roteiro, quando eles terminavam de falar sobre eles, eu percebia que eles terminavam a apresentação em português e dizia assim: ah, era só isso aí que eu tinha para falar mesmo, era isso daí esse é o resumo que tem sobre mim. E daí eu comecei
a criar frases que vai introduzir essa apresentação e concluir essa apresentação. Só que com isso você consegue pegar essas mesmas estruturas e colocar na tua vida profissional, na tua vida escolar, acadêmica, enfim, né? Qualquer outra apresentação que você tem, tá? Eu vou falar aí cada um dos exemplos, dá uma pausa aí se você quiser praticar junto comigo. E aí, quando você precisar falar isso daí de fato na vida real, é só você utilizar o vocabulário da tua área e colocar ali. Então, se você estiver fazendo uma apresentação de engenharia, você vai colocar ali. Olha, esse é um pequeno resumo sobre essa apresentação de engenharia da área tal, entendeu? Então, é só você ir trocando o vocabulário, como eu vou fazer agora. Então, por exemplo, that's a small glimpse into my work experience. Então, essa é uma pequena visão sobre a minha trajetória, a minha experiência de trabalho. That's a small glimpse into my professional journey. Então, essa é uma pequena visão aí sobre a minha trajetória profissional. That's a small glimpse into my leadership experience. Então, essa é uma pequena visão sobre a minha experiência em liderança. That's a small glimpse into my teamwork skills. Então, essa é uma pequena visão sobre a minha experiência, sobre as minhas habilidades de trabalho em equipe. Então, cada um desses daí, né, você vai trocando o vocabulário, você vai conseguindo trazer para a área que você está fazendo a apresentação. That's a small glimpse into my into problem solving abilities. Então, essa é uma pequena visão sobre habilidade e resolução de problemas. That's a small glimpse into training experience. Então, essa é uma pequena visão sobre experiência em treinamentos. That's a small glimpse into communication skills. Essa é uma pequena visão sobre habilidades de comunicação. That's a small glimpse into project management. Essa é uma pequena visão, um pequeno resumo sobre gerenciamento de projetos. Então, é só você trocar o vocabulário que ficou aqui no final, de acordo com o contexto que você está fazendo a tua apresentação naquele momento. E aí, quando você vai introduzir também a sua apresentação em inglês, você pode usar essa frase, let me share a few things about, e vai colocando os vocabulários, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos também de quais vocabulários vocês poderiam colocar ali, mas, obviamente, o vocabulário vai estar de acordo com o contexto da apresentação que você estará fazendo naquele momento, tá? Então, por exemplo, let me share a few things about my work experience. Deixa eu compartilhar com você um pouquinho sobre a minha experiência de trabalho. Let me share a few things about my professional journey. Deixa eu compartilhar com você algumas coisas aí sobre a minha trajetória profissional. Let me share a few things about leadership experience. Deixa eu compartilhar com você algumas coisas aí sobre experiência em liderança e assim por diante, tá? Então, você vai trocar esse me, que a gente estava falando sobre nós, pelo assunto, pelo contexto que você estará fazendo a tua apresentação. Então, essa é a frase de introdução, que você começa a tua apresentação, e a outra é a tua frase de conclusão. That's a small glimpse into é a sua frase de conclusão, ok? Então, dito isso, nós temos agora as revisões das frases que nós fizemos nas aulas passadas. A revisão de hoje é sobre a aula número 4. Então, ó, por exemplo, quando eu vou dizer, eu tenho tantos anos de idade, você não pode, né, em inglês usar o verbo ter, você tem que usar o verbo estar, né? Eles dizem, eu estou com tantos anos de idade, não eu tenho tantos anos de idade, como a gente fala em português. Por isso ali não cabe I have, né? Teria que ser I am. Então, I am, aí você coloca o número da sua idade, que eu já ensinei para vocês os números, e aí você diz o years old no final. Na próxima, nós temos ali meu aniversário é em. Eu ensinei duas formas para você falar isso daí. Quando você vai dizer o mês e o dia, você usa uma preposição. E quando você vai dizer só o mês, você usa uma outra preposição, tá? Então, se você quer falar assim, meu aniversário é dia 23 de outubro, a preposição é uma, porque você está usando o mês e o dia. Quando você diz o meu aniversário é
em outubro, a preposição muda porque você está dizendo somente o mês. Então, pausa o vídeo aí, vê se você lembra isso, fala em voz alta, e aí a gente vai para o próximo slide para você ver se você acertou, se você errou nessa nossa revisão aqui. Então, ó, quando eu digo mês e dia, eu uso a preposição on. Então, eu digo my birthday is on October 2030. A preposição fica on, porque é mês e dia. E quando eu estou falando apenas o mês, eu quero dizer o meu aniversário é em outubro, eu vou dizer my birthday is in October, tá? Quando eu uso apenas o mês, a preposição aqui é in e não on, ok? Mês e dia on, apenas o mês in. Próxima revisão que nós temos aqui é eu sou tímido ou eu sou extrovertido. Então, pausa o vídeo, vê se você lembra como fala essa frase. A gente viu isso na aula 4. Tenta revisar também as duas frases aqui de cima para você ver se você está se lembrando certinho de falar isso daqui. Aumenta a velocidade, fala sem ler, todas aquelas técnicas que eu já expliquei para vocês lá nos vídeos anteriores. Então, eu sou tímido ou extrovertido, nós vamos dizer I am introverted, para quem é introvertido como eu, e extroverted, para quem é extrovertido, ok? Então, I am introverted, eu sou tímido, eu sou introvertido. I am extroverted, eu sou extrovertido, ok? Aí nós temos o slide com todas as revisões aí da aula 4, né? A idade, como você vai dizer aí o teu aniversário usando as preposições certas, quando for mês e dia, quando for apenas um mês, e também como dizer eu sou introvertido ou extrovertido. Então você vai falar essas frases agora, vai pausar o vídeo e vai falar essas frases sem ficar lendo o roteiro e aumentando a sua velocidade. Se você tiver um tempinho sobrando, pega as outras aulas, a aula 1, 2 e 3, e também revisa o conteúdo e faz com a mesma técnica, tá? Olhando em português, tentando falar mais rápido e não olhando o script em inglês ou apenas dando pescadinha se você for muito inicial, ok? Pessoal, a aula de hoje é essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários para mim. E, por favor, deixa o seu feedback. Como eu disse, hoje é Dia dos Pais. Eu estou aqui gravando aula para vocês na hora do almoço. São 12h17 agora. E eu estou aqui gravando para vocês. Então, deixa um feedback, pelo menos uma curtida aí para mim. E compartilha esse vídeo com quem precisa aprender inglês e o orçamento não está muito bom nesse momento, ok? Thank you. Bye.